Estamos de volta, 2 horas e 32 minutos, estamos ao vivo aqui na 107.9. Eu já tô com ela, nossa nutricionista maravilhosa. Dia de segunda-feira é o dia de você tirar suas dúvidas aqui com a Edi Oliveira. E o nosso quadro de saúde com especialista, nós vamos falar sobre obesidade e sua relação com o câncer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o excesso de peso, sobrepeso, mais a obesidade, ele é um fator estabelecido de risco para vários tipos de câncer, né? Os tipos mais associados ao sobrepeso são o câncer de esôfago, mama, colo retal, rim, fígado, pâncreas, ovário, tireoide, vesícula e de estômago também. Estima-se, né, que globalmente 3,6% dos novos casos de câncer em adultos com até 30 anos sejam atribuídos ao alto índice de massa corpórea, o IMC. Já no Brasil, um estudo realizado por pesquisadores brasileiros com parceiros internacionais estimou que agora, em 2025, cerca de 29.490 casos de câncer estão relacionados com obesidade. São esperados em razão da obesidade também. Isso corresponde a quase 4,6% de todos os novos casos de câncer esperados. Ou seja, tudo isso atribuído à obesidade. Edi, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Depois dessa mega introdução. Entendeu a sugestão do tema que eu pedi? Entendi total. Amei. Amei de verdade. É assim, gente, a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que entender, obesidade é uma doença. Não dá para achar mais que a obesidade se trata só com, por exemplo, com a nutrição. Hoje a gente sabe que o tratamento da obesidade ele é multifatorial, vários especialistas, e a gente tem que usar tudo que tem aí de mais moderno para que a gente diminua essa obesidade. E por que eles são associados, esses cânceres são associados à obesidade? Por quê? Porque a obesidade, ela por si só, ela tem 3 fatores que fazem isso acontecer. Primeiro, é a produção, é uma inflamação, onde a gente tem a produção de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas acabam baixando o nosso sistema imune e ali pode passar uma célulazinha que o sistema imune não identificou e começar a gerar uma célula carcinogênica. Segundo, que também, quando a gente está pensando em obesidade, a gente está pensando também nas alterações hormonais. Então, você falou aí do câncer de mama, a gente sabe que na obesidade há uma grande produção de um tipo de estrogênio, que é a estrona, nas células adiposas, que vai aumentar ainda, por isso que aumenta esse risco de câncer de mama na mulher. E se a mulher já teve o câncer de mama, aí é que ela tem que ter cuidado com essa obesidade para não ter recidiva. Então, é um controle direto que a gente tem que ter, né? Entender esses fatores é importantíssimo para entender como é importante a gente cuidar dessa obesidade, né? Então, outra coisa que você não falou aí, mas só complementando, o câncer coloretal também está relacionado à obesidade. A gente sabe que um dos maiores fatores desse câncer é a questão alimentar. Então, é muito importante a gente entender que obesidade não dá mais para não tratar. Não vou usar uma canetinha porque não é legal. Não, a gente já tem estudo mostrando que os análogos de GLP-1, ele vai melhorar essa questão da obesidade. Entenda que a obesidade, quando você diminui de 10% a 20% do peso que você tinha, você já melhora em mais de 80% esses fatores. E o terceiro fator que eu quero falar também, que a obesidade causa, é a síndrome metabólica. Então, você tem obesidade, você não cuida, você passa 10 anos olhando aqueles exames de sangue e vendo aqueles exames, tá tudo ok, um dia a conta chega. Então, a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau, que aí vai gerando essa síndrome metabólica, que é a pressão alta, que é problema cardiovascular, que é problema de diabetes, entendeu? Tudo isso está relacionado à questão da obesidade. E eu lembro que você é um exemplo disso. Você me falou que depois que diminui o peso, que a sua pressão baixou. Eu não tomo mais remédio controlado. Pois parabéns. Você está fazendo o quê? Tô malhando muito, fechando a boca e fechando a boca não, se alimentando de forma correta e usando o análogo de GLP-1. Sim, que é importante, a gente não conseguiria entendeu? Também, né? É um tratamento. Você tem que entender isso, é um tratamento. Então, gente, e a Organização Mundial de Saúde fala que o câncer, a gente tem até que deixar de estigmatizá-lo, porque virou uma doença crônica.
assim como obesidade, como diabetes, devido aos casos, né, que a gente... Por que está aparecendo muito? Porque hoje o diagnóstico, graças a Deus, está mais acessível, também é um dos fatores, e a gente entender que a gente tem que tratar essa obesidade como um fator e cuidar disso, né? E a mulher que você falou aí do câncer de mama, que eu quero deixar bem claro, é a questão quando ela tem... eu sou uma mulher que tive câncer de mama, então faço bloqueio hormonal, e aí que é o tamoxifeno, o anastrozol, e no homem que tem próstata também, ele faz esses bloqueios devido à testosterona. É que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a gente sabe que quando a gente tem esses bloqueios hormonais, deixa essa proteção tanto óssea, como cardiovascular, como também de obesidade, a gente tem que estar passando pente fino na nossa alimentação. Né? Fazer atividade física não é mais questão de opção para um paciente oncológico, é obrigação, é remédio. Hoje a ASCO, que é a Sociedade Americana de Câncer, também a europeia, ela recomenda a atividade física hoje como remédio, fazer parte do seu tratamento. Então, é muito importante a gente entender esse processo e cuidar, né, do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Eu falei demais já, né? Não, mas tem muita mensagem Pois aqui. então, bora. Porque tem muita mesmo, tá? Tá. Tem mais de 20, inclusive. Misericórdia. Resume. Vamos dar uma resumida. Gente, olha, mandem mensagem 991541079. A Marlene, lá do Caçari, tem 58 anos, estou acima do peso, isso me preocupa muito. O risco de câncer de mama parece maior depois da menopausa. Sim. E isso me deixa insegura. O que posso fazer para reduzir esse risco, mesmo nessa fase da vida? Marlene, ajustar a sua alimentação, fazer atividade física, principalmente pensar em musculação e também um pouco de aeróbico, é importantíssimo. Você tem que, realmente, se você está com sobrepeso, baixar esse sobrepeso, deixar você, como a gente chama em relação ao MC, eutrófico. Isso não quer dizer que você vai ficar magrérrima, mas você tem que ter uma composição de gordura e de massa muscular proporcional. Olha só, o João Paulo, lá do Messejana, tem obesidade grau 2 e vivo com medo. Esse excesso de peso está afetando minha saúde e me sinto vulnerável ao câncer. É como se eu estivesse sempre em risco. Existe algum tipo de acompanhamento específico para pessoas como eu? Tem um acompanhamento nutricional, e no endócrino, para ver se você faz parte aí do perfil que pode usar o GLP-1, atividade física. Olha, a gente fala no câncer, mudança do estilo de vida. Olha, eu vou dar meu depoimento aqui rapidamente. Tem que fazer isso, né? Não esperar por isso. E ajustar a alimentação é importantíssimo, junto com, se for o caso, de usar o análogo do GLP-1. Gente, deixa eu te falar rapidamente para vocês que estão ouvindo a gente agora. Após uma depressão, eu engordei assim drasticamente, né? Eu cheguei a pesar 140 quilos. Vocês já visualizaram eu com 140 quilos? Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui reduzir 30 quilos já. Parabéns. Claro, com acompanhamento, com tudo, né? Isso. Mas o primeiro passo mais importante é você começar. Não é? Você tem que ter um acompanhamento nutricional, tem. Você tem que ter um acompanhamento com endócrino. É uma equipe multidisciplinar, não é, Ed? Não existe milagre, viu, João Paulo? Então, olha, você que tá com obesidade grau 2, eu cheguei quase na grau 3. E hoje eu tô aqui magrinho. Não, tô ficando ainda, mas tô quase, né, Edi? Sim, tá. Então, assim, se eu conseguir, você consegue também, viu? É a questão do peso saudável, gente. Exato. Não é ficar magro. A gente tem um peso saudável. E a gente precisa cuidar pra gente ficar nesse peso, né, nessa estatura, melhorar a questão da massa muscular. Porque entender que você, quando tem massa muscular, você tá protegendo seu corpo contra essa obesidade, contra esses fatores de risco para as doenças. Olha, a Letícia lá do São Vicente, minha barriga vive inchada e estou com sobrepeso. A gordura abdominal me deixa em alerta, principalmente porque meu pai teve câncer de intestino. Sinto que estou no mesmo caminho. Devo fazer exames preventivos com mais frequência por causa disso? Primeira coisa, se seu pai teve câncer de intestino, você tem que saber a idade que ele teve e você tem que começar a fazer rastreio de câncer de intestino 10 anos antes. Tá? Então, por exemplo, se seu pai teve com 40, você está com 30, já tem que fazer a colonoscopia e já é recomendado. Então,
primeira coisa que você tem que fazer é isso. Cuidar desse sobrepeso, essa barriga inchada. Pode ser algo que você come que fermenta demais. Aí a gente pensa no intestino com desbiose e tratar, fazer um acompanhamento para você se manter, né, em baixo risco. O Roberto, lá do Tancredo, fui obeso por muitos anos e só agora consegui emagrecer. Mas fico pensando, será que o risco do câncer já está instalado? Me sinto culpado por não cuidar disso antes. Não, eu acho que a gente não pode pensar desse jeito e cair nessa insegurança, né? A gente sabe que o câncer são fatores multifatoriais, quer dizer, que eu repeti agora, e a gente vai tratando no que dá. Você já fez, você já deu o primeiro passo, você já emagreceu. Uma coisa que eu te digo, mantenha, porque às vezes a pessoa vai na cabeça de emagrecer tudo muito rápido, e aí que acontece também com os análogos de GLP-1. Sanfona. O efeito sanfona, né? O ganho rebote de muito peso. Então, eu sempre falo para meus pacientes, o difícil não é perder o peso, o difícil é manter, porque acaba que os pacientes fogem, né? Ai, perdi o que eu queria, e tchau. Tchau. Aí não mantém, e aí volta com 3 vezes mais o peso que ele estava antes. Então, o mais difícil é manter. E aí é que você tem que se agarrar mesmo no acompanhamento. Ana Clara, lá do Paraviana, na minha família tem vários casos de câncer e estou bem acima do peso. A obesidade pode acelerar o aparecimento de doenças em quem tem predisposição genética? Primeiro que o câncer, a predisposição genética dela é de 5%, né? Mas se você já tem caso na família, olha o tipo de câncer que você tem. Se for de algum parente de primeiro grau, câncer de colo, retal, é aquilo que eu falei, rastrear e cuidar dessa obesidade, porque é fator de risco independente de ter caso na família. Edi, qual o número lá da clínica para consulta? 95 981 12 6640. 981 12 6640. Tá. 981 12 6640. Edi é nutricionista, é o primeiro passo, viu? Olha, o Gilmar, lá da Nova Cidade. Luto contra a balança há anos e não entendo como o excesso de gordura pode causar câncer. Me sinto no escuro. Existe alguma explicação científica que ajude a entender essa ligação? Sim, existem vários estudos mostrando isso. Foi o que foi descoberto. É que é esse processo Gilmar, né? É esse processo inflamatório que o tecido adiposo ele forma. Então, ali existe produção de muita inflamação. E aí você tem que entender que o câncer, o que acontece? São células que são, todo dia nosso sistema, ele vai sendo, né, construindo células, e aí ali o sistema imune, quando ele está naquele processo, ele não reconhece aquela célula como um ser estranho, e ali ela começa a se instalar e formar de uma célula, mitose, meiose, e vai produzindo ali o nódulo, se for o caso. Então, é entender que lutar contra... não é lutar, é viver na obesidade. Você nunca vai deixar de ser, mas você tem como se manter bem. Fazendo atividade física, usando da alimentação como sua maior fonte de energia, cuidar da proteína e evitar esse efeito rebote que a gente sempre vê, né, na obesidade, que é difícil. Por que isso é difícil? Porque a gente tem no nosso sistema, um neurônio ponte, que é chamado lá, que ele sempre vai buscar aquele maior peso. Vamos lá, você está perdendo peso, mas o seu neurônio já codificou que seu maior peso foi 140 quilos. Uhum. Ele vai estar sempre buscando chegar naquele 140. Porque o nosso organismo... Como é que a gente mata ele? Não mata. A gente controla ele. E é isso que eu... Extermina, pelo amor de Deus, essa célula. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Até mesmo a pessoa que não tem a obesidade já instalada. Então, ele sempre vai buscar esse maior peso porque ele acha que a gente vai precisar armazenar porque vai passar fome. É isso, assim. Então, é cuidar para a gente manter esse peso sempre abaixo. A Denise, lá do Centenário. Boa tarde, Edi. Meu filho tem 10 anos e está com sobrepeso. A obesidade infantil realmente pode aumentar o risco de câncer na vida adulta? Também. A obesidade em si, ela vai aumentar esse risco. E o que a gente sabe também é que criança com obesidade, a tendência é tornar um adulto com obesidade. Então, se eu passo agora, não é nem pensar em câncer, é pensar mesmo em cuidar para que ele não chegue na obesidade no adulto, né?
E cuidar, né? Cuidar dessa alimentação, botar ele ainda é novo, fazer atividade física. Ele só tem 10 outra, anos. metabolismo de criança é maravilhoso. Sim, ele tem muita IGLP-1 para poder ajudar nesse processo. Talvez ele ainda não, como é que chama? Que tem genes ligados à obesidade que ele é ativado. Talvez ele não tenha esse gene ativado ainda. Então, cuidar, é estilo de vida da criança. Eu sempre falo com as minhas amigas que quem compra o alimento de casa é os pais. Então, a gente tem que saber o que vai dar para nossas crianças. Quem tá por aqui também é o Carlos, lá do Pintolândia. Tem obesidade há anos e ultimamente vem me sentindo muito cansado com dores no peito. Está relacionado ao câncer. Quais sinais devo observar para saber se é hora de procurar um especialista? Já deve começar, porque isso aí andou no peito. Será que você não está com a pressão arterial Tem que procurar alterada? O doutor Alisson Siqueira, viu, Carlos? Ele é ótimo. Eu fui com ele semana passada. Foi? Eu fui fazer um exame com ele. Maravilhoso. Você tem um problema cardiovascular. Não vamos nem pensar em câncer agora. É assim... Você deu um alerta aqui, então procure o médico para fazer alguns exames, para ver como é que tá. E a gente tem aqui a equipe completa, é o doutor Alisson, cardiologista, a Edi, nutricionista, a Mariana, psicóloga. Também então tem entra, tudo. É uma equipe fantástica de profissionais, o doutor Me Consulta, né? Verdade. Olha, Juliana lá do Caimbé, boa tarde. Minha mãe tem obesidade, foi diagnosticada com câncer de útero. Também isso me deixou em choque, porque também estou acima do peso e nunca me preocupei com isso. Existe alguma forma de prevenção específica para quem tem histórico familiar de obesidade, Edi? Tem. Cuidar do estilo de vida, vamos repetir. Vai ser 2 anos da Me Consulta e eu falando do estilo de vida. Alimentação, atividade física, é importantíssimo para melhorar essa obesidade. Mas se você já tem uma obesidade bem instalada, uma equipe multidisciplinar vai ser preciso. Você vai procurar um endócrino, né? Fazer acompanhamento nutricional, né? Então, assim, não adianta, não é um só isolado que vai ajudar você. E aos poucos, ter paciência. E o psicólogo é muito importante, também está incluído nessa questão que você fala, né, da equipe multidisciplinar. Porque, às vezes, gente, é muito mais da nossa cabeça, né, essa sensação de fome, porque a gente tem alterações metabólicas, daí de hormônio, grelina, leptina na obesidade, isso aí tá claro. Então, a gente precisa também ajustar o que é os nossos pensamentos, né, nossas condutas. É muito importante. E sua mãe, que já teve um diagnóstico, porque câncer de endométrio também está relacionado às questões hormonais, aquilo que eu falei. Olha, o Fernando, lá do 13 de setembro, tem obesidade e diabetes tipo 2. Essas doenças juntas aumentam o risco de câncer? Sim, porque você tem inflamação. Tudo que é inflamação. A sua diabetes tipo 2 já foi por causa da obesidade, pelo que eu entendi aí, aquilo que eu falei. Lembra? Terceiro fator, doenças, síndrome metabólica, obesidade. Né? Então, a gente sabe que aí você tem 2 processos inflamatórios que pode levar, né, a desenvolver algum tipo desses cânceres. Então, cuidar da alimentação, da mesma coisa, atividade física, procurar uma equipe, fazer uso da medicação se for preciso, tudo isso o médico vai falar para você. O que a gente vê, Hélio, nos estudos também dos análogos de GLP-1, que eu não gosto de falar canetinha, porque não é o nome. Não é legal, né? Que as pessoas acabam usando, mas não faz acompanhamento nutricional. Para quê? Para você ter ali o manejo da quantidade calórica que aquela pessoa vai precisar, né? Vai precisar durante todo o tratamento e depois do tratamento, que é mais importante. E entender também que isso faz com que você não tenha um efeito rebote quando você faz esse acompanhamento correto. Tá certo? Olha só, a Patrícia lá do Liberdade, estou tentando emagrecer, mas é muito difícil. Cada vez que escuto sobre obesidade e câncer, me bate um desespero. Mesmo perdendo peso, aos poucos já começa a reduzir os riscos? Já começa a reduzir o risco. Aquilo que eu falei para você, se você pesa 100 quilos, vamos botar assim um número fechado. Se você perde 10%, que é 10 quilos, que não é tão difícil de perder nos primeiros meses, você já reduz muitos fatores de risco, só para você ter ideia. Então, o que falta aí talvez seja paciência. As pessoas não têm paciência para perder peso.
porque elas querem perder Do dia pra noite. do dia para noite. Se eu entrego um plano para uma paciente que tem obesidade e eu falo para ela, ó, esse plano aqui a gente vai fazer por um mês, tudo direitinho, para não sentir fome, porque às vezes a restrição calórica faz com que você vá comer muito mais depois que você desiste do plano. Então tem que ter cuidado. Olha, eu vou ler algumas mensagens, tá? Pra gente finalizar. O Raimundo, lá do Jardim Equatorial, tem obesidade, trabalho sentado o dia inteiro, não faço atividade física, minha alimentação é ruim, me sinto cada vez mais vulnerável. A falta de movimento também contribui para o risco de câncer. Totalmente. A Eliane, lá do Buritis, minha filha de 14 anos está com obesidade, eu fico muito preocupada com o futuro dela. O que posso fazer agora para proteger a saúde a longo prazo? Mudar estilo de vida. A Neide, do Bela Vista, tenho obesidade, estou com problemas hormonais, me sinto cansada, com dores e muito preocupada com a minha saúde. Esses desequilíbrios hormonais podem aumentar risco? Também, aumenta risco porque você tem obesidade e aquilo que eu falei, vai produzir, ainda mais a mulher, vai produzir muito estrona, que a gente sabe que ela faz com que aumente o risco aí para câncer de mama. Então, é se cuidar, mudar a alimentação, ter paciência e seguir em frente. Muito. O André, do Asa Branca, já tentei várias dietas, mas não consigo manter o peso. Me sinto frustrado e com medo que isso esteja prejudicando. A oscilação de peso também pode influenciar o risco de câncer. A Sueli tem obesidade, estou com gordura no fígado. O médico falou que isso pode evoluir para algo mais grave. Sim, colesterol alto, triglicerídeo alto, problema cardiovascular e diabetes tipo 2. E por consequência disso, aí corre mais ainda o risco de câncer. Principalmente no fígado, no pâncreas. Limpar essa gordura desse fígado. Alimentação, atividade física. Tem alguns suplementos que dá para usar para melhorar, fazer detox desse fígado. Procure um nutricionista que vai te ajudar demais. A primeira coisa que o médico fala quando tem esteatose hepática 2, eles recomendam mudança do estilo de vida. O Marcos, lá do São Bento, minha esposa está com obesidade, começou a sentir dores abdominais constantes, estamos muito preocupados, esses sintomas podem estar relacionados a algum tipo de câncer? Tá, a gente só examinando. Não tem como a gente falar, e aí o médico tem que levar no médico, ver o que ela está sentindo. Acompanhamento, pode viu, ser Marcos? gastrointestinal, pode ser tudo. A Rosa, lá do aeroporto, tem obesidade, estou passando por um tratamento de reposição hormonal, fico com medo de estar aumentando meus riscos, a combinação obesidade de hormônios pode ser perigosa. Pois é questão, se você tá, Rosa, eu já falei isso aqui várias vezes, não adianta você fazer uma reposição hormonal e aí você tá vendo que a reposição hormonal, ela não faz o milagre sozinha. Reposição hormonal tem que ser feita com acompanhamento sério e com atividade física, mudança no estilo de vida, porque você está correndo mais risco, sim. Olha, eu quero agradecer ao Tiago, o Tiago do Cambará, a Luciana do Jardim Primavera, a Rafael lá do Monte das Oliveiras, Cecília lá do Pedra Pintada, Célia, desculpa, do Pedra Pintada, Bruno também lá do Nova Esperança, dizer que a gente não tem tempo mais. Olha, 25 mensagens, Edir, só hoje. Quero encerrar com a Edir. Edir, aonde você atende? Gente, vocês precisam procurar a Edir, ela é maravilhosa. Eu atendo na fisioclínica e tudo que eu falo aqui é porque realmente eu estudo essa parte, então eu já fiz minha pós, eu tenho pós em oncologia, foi a última que eu terminei agora, pós em saúde da mulher, por isso que eu entendo dessa questão hormonal, tenho pós em gastroenterologia funcional. Essa mulher é uma estudiosa. Porque a gente tem que entender todo o processo, não adianta ficar aqui falando que a gente não estuda, né, Eli? Então Exato. você sabe como é que eu sou. Então eu atendo na fisioclínica, o meu telefone é 95 981 12 6640, tem meu Instagram, Edir Oliveira Macedo, sempre estou publicando sobre câncer, já que eu sou uma paciente oncológica, eu gosto de ajudar as pessoas no sentido que acho que quanto mais informações a gente der para esse público, melhor é. Então você vai ver muito no meu Instagram falando sobre menopausa, sobre câncer, como na quimioterapia, rádio, tudo, falo sobre essas coisas. E é isso. Tô aqui toda segunda-feira, né, Hélio? Isso mesmo. Edir, número para agendamento de consultas 95, novamente. Que eu esqueci de falar, né? 981 12 6640. Gente, procure a nossa nutricionista especialista aqui do Doutor Me Consulta.